Nos últimos dias, a tensão entre produtores agrícolas da Europa e as negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia atingiu um novo patamar. Agricultores na Polônia chegaram a bloquear a fronteira com a Ucrânia, em um protesto que ecoa as demandas já vistas na França. O motivo? O temor de perda de competitividade no mercado europeu. E essa não é uma preocupação isolada, viu? A crescente oposição ao acordo levanta questões econômicas, políticas e até ambientais, com posicionamentos polarizados entre os países membros da União Europeia. E para entender as implicações desse cenário, tanto para o Brasil quanto para o equilíbrio comercial global, recebemos aqui hoje a Silvia Fognani, sócia da Alia Diplomacia Corporativa. Silvia, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Oi, boa tarde, Narcis. Obrigada pelo convite. Silvia, como que você enxerga esse movimento de resistência dos agricultores europeus e o impacto que ele pode ter nas negociações com o Mercosul? Bom, o movimento dos agricultores europeus ele é muito natural, né? Existe uma preocupação legítima deles porque o custo de produção brasileiro e argentino ele é muito menor do que o custo de produção na Europa. Se a gente for olhar, são produtores que são altamente subsidiados pelo governo, eles têm um custo de terra mais alto, um custo de água mais alto, de energia para produzir, tem a questão logística também, que para eles é mais difícil, essa divisão também de países e políticas agrícolas diferentes. Além de tudo, como as nossas propriedades são maiores, a gente tem uma produção mais tecnificada e tem uma economia de escala. Então é natural que o produtor europeu tenha medo do produto brasileiro ou argentino entrando no mercado deles, que é um forte concorrente. E como que você analisa as críticas relacionadas à sustentabilidade que tanto tem chegado de lá para cá? A gente tem alguns problemas relacionados com a sustentabilidade que estão muito mais ligados à nossa reputação do que à realidade, né? A gente precisa se comunicar melhor, o Brasil precisa se comunicar melhor, a gente tem uma oportunidade aí com a COP vindo, COP 30 o ano que vem aqui no Brasil, a gente tem muito a mostrar, mas a gente precisa mostrar com rastreabilidade, com certificações sustentáveis e com comunicação que esse problema de sustentabilidade ele não é real, né? Então, e ele é muito usado pelos europeus, inclusive, para bater nessa questão econômica, né? A percepção do consumidor europeu de sustentabilidade brasileira ela é muito distorcida. Bom, a divisão entre países da União Europeia como França e Polônia contra a Espanha e a Alemanha, é algo que eu quero abordar com você aqui, tem sido um obstáculo, né? Existe um caminho diplomático para esse consenso? Existe. Eu acho que o Brasil e o Mercosul vão ter que fazer a sua parte, mostrando algumas ferramentas de fato, né? E como eu falei, processo de rastreabilidade, certificação sustentável, melhorar essa comunicação e reputação para dar conforto para os países que têm interesse de fato no acordo, porque tem países que ganham com o acordo, por exemplo, exportando alguns produtos de origem europeia, né? Que a gente não tem a produção aqui ou que lá são mais valorizados, como por exemplo aqueles alguns queijos, por exemplo, alguns vinhos que têm um valor agregado pela região, por exemplo, uma champanhe, né? Uhum. Então, esses países eles têm mais interesse em entrar no Mercosul, sim, porque eles têm um ganho de mercado. Os outros que são muito agrícolas e que têm uma commodity, diga-se por dizer, então, esses casos eles têm mais dificuldade de aceitar o acordo. Internamente, eles vão ter que se resolver. Existe uma tendência natural da Europa de assinar, sim, o acordo e de mover adiante, e eles vão ter que trabalhar com subsídios, eventualmente colocar algumas cotas de importação, não é o que a gente quer, mas são mecanismos que, eventualmente, na transição do acordo possam funcionar. E como que você viu essas decisões de redes como o Carrefour, que cortaram a compra de carne do Mercosul, podem se tornar um movimento tendencial? Como que isso impacta o nosso agronegócio? Na minha opinião, e aqui é lamentável, né? Lamentável a gente ter que passar por isso, mas isso reflete uma preocupação do consumidor. Então, o Carrefour, a Danone, nada mais estão fazendo do que dar um recado para o consumidor de que eles estão tendo uma compra responsável, de que eles estão olhando para a sustentabilidade. De novo, volta aqui para o Brasil, para o Mercosul, que a gente tem que fazer o dever de casa e melhorar nossa comunicação e transparência e mostrar que nossos produtos são sim sustentáveis e que a gente tem uma floresta de pé e que ninguém preserva tanto quanto o Brasil. Bom, o Brasil, na liderança do G20, defendeu a assinatura desse acordo até o fim do ano. Essa pressão, ela pode influenciar o desfecho ou escalar essas tensões? Acho que sim.
Eu acho que sim, ela pode ter uma influência, sim. Existe uma preocupação no bom relacionamento diplomático, principalmente entre França e Brasil. Aí a gente vê esse movimento. O Macron estava aqui, agora no G20, ele mostrou que tinha essa vontade de avançar. Ele tem algumas fragilidades internas. É claro que os protestos podem também influenciar essas discussões internas lá. Mas o Brasil à frente do G20, sem dúvida, faz uma pressão importante. Bom, a gente está terminando a entrevista, mas tem espaço para mais uma pergunta. COP30, uma grande oportunidade, né, Silvia? Para a gente mostrar a cara do nosso agronegócio. Eu acabei de voltar de Baku, estava na COP29, acompanhei os resultados e um pouco decepcionantes, né? A gente esperava um pouco mais, mas também olhando as questões geopolíticas foi o que dava para fazer. Mas, na minha opinião, o que fica muito claro é que tem pouco espaço para os governos avançarem e essas negociações elas vão ter que migrar para o lado do setor privado. E aí é uma grande oportunidade para as empresas, principalmente do Brasil, mostrarem essa preocupação com sustentabilidade de fato, a transparência que a gente precisa mostrar, olhar para a rastreabilidade com programas reais de rastreabilidade que precisam ser implementados, e é a hora do Brasil mostrar que a gente é sim sustentável e que a Amazônia é nossa prioridade, o Pantanal também, e que a gente está ali cuidando do nosso quintal. Perfeito, Silvia. Muito obrigado, viu, pela sua participação, contribuição aqui com a gente no Planeta Campo. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Até a próxima, Márcio. Obrigado mais uma vez. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.